Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Que bom é estar aqui. Que bom é estarmos aqui juntas, na 10ª Convenção do Bloco de Esquerda. Com tantos desafios pela frente, com tanto que debater, construir, para responder às responsabilidades que o Bloco tem hoje e às necessidades do país, das pessoas. Encontrámos-nos na última convenção numa situação muito diferente desta e, em boa medida, não sendo capazes de imaginar o que iriam ser os dias de hoje, no Bloco e em Portugal. É por isso chegado o momento de olhar o percurso feito e decidir como será. O que andamos para aqui chegar, o tanto que temos para andar. Sejam bem-vindos, pois, delegadas e delegados de todo o país. Hoje, o Bloco de Esquerda tem intervenção reconhecida em todo o território. Trabalho que as populações reconhecem em todo o país. Estivemos com os trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Fizemos jornadas parlamentares no Alentejo. Juntámos-nos em Braga e em Setúbal nas lutas pela habitação. Denunciámos os abusos dos contratos dos colégios em Coimbra. Debatemos a interioridade na Guarda, as causas do desenvolvimento do território em Viseu, em Vila Real, em Bragança. Fizemos em Castelo Branco, na Covilhã, uma das maiores sessões públicas deste partido sobre a maioria parlamentar. Estivemos em Leiria, como em Aveiro, nas lutas pelo Serviço Nacional de Saúde. Juntámos ativismos em Santarém e no Algarve pelo ambiente. Com os trabalhadores dos transportes do Porto e de Lisboa, lutámos pela reversão das privatizações. O Bloco foi, é e será uma força essencial da luta de quem trabalha. Sabemos bem onde estão as nossas prioridades. Na Madeira, elegemos pela primeira vez um grupo parlamentar à Assembleia Regional e elegemos também para a Assembleia da República. Pela primeira vez, há um deputado da esquerda eleito pela ilha já um pouco mais livre. O Bloco foi e é a garantia da libertação na Madeira do jardinismo laranja. Parabéns, camaradas da Madeira. Nos Açores, com o grupo parlamentar açoriano e com a intervenção social, juntamos forças, projetos, vontades e estamos num longo, determinado caminho para as eleições regionais já em outubro, em que o Bloco fará a diferença, trará mais democracia, mais exigência, mais resposta às necessidades concretas das populações de todas as ilhas do arquipélago. Camaradas do Bloco Açores, aqui estamos juntos, juntas, para esse combate que queremos ganhar. Militantes, simpatizantes, ativistas em todas as lutas da esquerda. Que bom é estar com cada uma de vós. Encontramos-nos nos sindicatos, mantendo a resistência nos tempos duros da Troika, fazendo frente à destruição da dignidade do trabalho. Os militantes do Bloco na Alta Europa, a maior fábrica do país, defendendo o emprego e capacidade produtiva, aprofundando uma representação dos trabalhadores democrática e consistente, que é um exemplo para todo o movimento sindical em Portugal. Camaradas de tantas lutas, tantas empresas do país, fazendo a diferença com a sua determinação. Na EFASEC, onde se conseguiu mais justiça salarial. Na Unicer, que se levantou contra os despedimentos arbitrários. Os estivadores e a sua luta contra a precariedade. As lutas duras, prolongadas, na Sonai Distribuição, no call center da EDP, na RTP, contra a precariedade, pelos salários e em tantos lugares. Essas são as lutas que nos interessam. Esse
é o país de esquerda que não desiste. Há um país que sabe o valor da dignidade do trabalho, que não vira as costas à luta, e é nesse que nós vivemos. E se o caminho é duro, cada vez mais duro, sabemos bem do valor da luta. A ILC contra a precariedade, lei que traz justiça a trabalhadores a recibo verde e que hoje lutamos para que seja mais eficaz e se estenda ao combate ao abuso do trabalho voluntário, falso trabalho temporário, falsos estágios e demais abusos, é uma lei que foi conquistada pelos precários que não desistem da luta. O fim dos cortes inconstitucionais dos salários da função pública, a reposição das 35 horas, a defesa da escola pública, a preservação cotidiana do Serviço Nacional de Saúde como lugar maior da democracia. Tudo são conquistas dos trabalhadores do Estado que não desistem da luta. O fim do corte nas pensões, a exigência de tratamento digno de quem trabalhou toda uma vida, são conquistas dos reformados, reformadas, pensionistas que não desistem da luta. Aqui está quem vai sempre à luta. E deixem-me que vos diga que num partido jovem e tradicionalmente de jovens, como nos dá a juventude o grupo Mais 60, uma novidade da organização do Bloco, com força, capacidade de organização, proposta, reivindicação, seja na defesa das pensões, na sustentabilidade da segurança social, no futuro da ADSE, nas questões da saúde. Estou certa que a capacidade de intervenção do Bloco nos próximos tempos também passa pelo trabalho dos Mais 60, pelo exemplo de intervenção que nos dão. E já sabemos, no Bloco as gerações não se substituem, acrescentam-se. Não há um partido para os mais velhos e outro para os mais novos. Não temos Jota, não acantonamos nenhuma geração. No trabalho político dos mais jovens cruzam-se todas as lutas da modernidade e da emancipação. Luta contra a praxe e o autoritarismo, pela democracia na escola e no trabalho, contra a precariedade, a discriminação e o preconceito, contra a violência no namoro, pelos direitos por inteiro e respeito pela diversidade de que somos feitas, de que somos feitos. E tantas e tantos jovens se têm juntado no Bloco e feito a luta toda, todas as lutas. Damos as boas-vindas aos que chegaram e aos muitos que ainda vão chegar. Que bom é encontrar-nos aqui. Mudar o presente para construir um outro futuro. Recusar cartas marcadas e ir à luta. É assim o Bloco. Nas lutas pelo direito à habitação e contra os despejos, no combate às alterações climáticas, nos movimentos pelo ambiente, e que bela manifestação fizemos contra o nuclear em Almaraz, nos ativismos antirracistas e no combate pelos direitos dos imigrantes e refugiados, na defesa da escola pública. Que grande manifestação para lembrar aos donos dos colégios que a educação dos nossos filhos é um dever público e um direito das crianças e não uma renda para o privilégio. É assim também o trabalho que temos feito nas autarquias, onde o Bloco se orgulha de ter uma intervenção cada vez mais consistente e que faz e fará crescentemente a diferença. Encontramos nas lutas por um país pensado para as pessoas, desenhado para a inclusão, projetado para os desafios do futuro. Dentro de ano e meio, as eleições autárquicas serão uma prova fundamental para dar força a essa experiência e responsabilidade que cresce no Bloco de Esquerda. Encontramos-nos nas lutas feministas e nos movimentos LGBT. Orgulhamos-nos das conquistas da paridade. Estamos numa convenção
em que todas as listas à direção são compostas por metade mulheres e metade homens. E como nos orgulhamos disto? Somos o único partido em que a igualdade é um caso sério e numa sociedade normal, homens e mulheres devem ter partes iguais. E orgulhamos-nos da enorme vitória de vivermos hoje num país em que nenhuma legislação permita discriminação por orientação sexual. Sim, fazemos todas as lutas. Nenhuma fica em lista de espera. E mais não vos digo sobre onde estamos e o que fazemos na luta social, porque esta magnífica convenção o sabe muito bem. Mas, por favor, olhemos para quem está ao nosso lado. E que orgulho! Sabemos, todos e todas, que somos necessários, que damos o nosso melhor, que erramos e corrigimos, que aprendemos e lutamos, que nunca desistimos, estamos onde nos leva o nosso povo. Obrigada a todos e a todas. Camaradas, entre a última convenção e a de hoje, tanta coisa aconteceu. Nesta convenção, somos convocados a responder ao que mudou, aos desafios que enfrentamos hoje, às questões que determinam a nossa vida coletiva. 5 perguntas essenciais. Como foi este caminho? Por quem respondemos? O que mudou? Como responde a esquerda à Europa hoje? Como responde o Bloco ao país? Há um ano, multiplicavam-se as vozes que garantiam que o Bloco não tinha espaço político. A esquerda, diziam-nos, devia resignar-se ao centro, porque não existia política fora da alternância e porque um projeto político que ousasse desafiar o autoritarismo europeu não seria capaz de qualquer credibilidade. A estas vozes da desistência, da pressão liquidatária sobre o Bloco, juntava-se um perigo maior ainda, o perigo do fechamento perante a adversidade. Se o povo não nos ouve, falamos para dentro. Não foi o que fizemos. Na dificuldade, soubemos trilhar o caminho mais difícil, mas o único que é a natureza do Bloco. Fomos ao embate sem medos. Nada seria mais parecido com uma direita que declarou o país inviável e entregou a economia ao capital financeiro e a política a Bruxelas, do que uma esquerda que desistisse de responder ao seu povo. Nada mais parecido com a direita do que um centro que se amedronta. Neste ano e meio, fomos à luta. Fizemos das feridas aprendizagem, soubemos trabalhar unidos e construir propostas com todos, com todas, que no Bloco e fora do Bloco não desistem de Portugal. Desafiámos-nos. Desafiámos o povo de esquerda. Desafiámos o país. Fomos fiéis ao manifesto fundador do Bloco. Há momentos onde é necessária a coragem para começar de novo, porque algo tem de ser feito. Este é o tempo de um desses momentos. E respondemos: cá estamos. Vamos à luta com entusiasmo. Por quem respondemos? Respondemos pelas centenas de milhares que emigraram. Respondemos pelos pensionistas que perderam pensão. Respondemos por quem perdeu o emprego. Respondemos por quem perdeu salário. Respondemos por quem se sentiu insultado por uma direita arrogante que trata quem vive do seu trabalho como se fosse um estorvo. Respondemos pela vida concreta das pessoas. Não nos perdemos em taticismos aritméticos nem em conveniências partidárias. Fomos à luta pelo emprego, contra a corrupção, pelo futuro com dignidade. Fomos o que somos, gente de verdade. E muita coisa mudou. Temos ainda um longo caminho pela frente.
mas reconheçamos o que foi possível fazer. 1 milhão de pessoas disse não à alternância sem alternativa, disse não à resignação da obediência a Bruxelas e votou à esquerda do Partido Socialista. A direita perdeu a maioria absoluta e a esquerda cresceu. E com o crescimento do Bloco foi possível tirar a direita do poder e forçar o Partido Socialista a um acordo à esquerda. O Bloco tornou-se a terceira força política do país, posição confirmada no excelente resultado da Marisa Matias na sua corajosa candidatura presidencial. Uma candidatura que voltou a mostrar que a esquerda ganha na firmeza da luta. A Marisa não hesitou ao recusar a solução para o Banif, ao condenar as subvenções, ao defender o confronto com as instituições europeias. Obrigada, Marisa. É em nome de todo o Bloco, é em nome de toda a esquerda que aplaude o teu exemplo. Há hoje uma maioria parlamentar assente no compromisso de defesa dos rendimentos do trabalho e do Estado Social. O desafio que fiz a António Costa a 14 de setembro, ainda antes de começar a campanha eleitoral, para que todos percebessem, e depois repetido na noite eleitoral, abriu caminho à mudança na política portuguesa. Se o Partido Socialista estiver disponível para abandonar a ideia de cortar 1.600 milhões nas pensões, abandonar o corte na TSU e abandonar o regime compensatório que facilita os despedimentos, aqui estaremos para conversar sobre um governo que possa salvar o país. E assim foi. Cumprimos a nossa palavra. Aumentamos o salário mínimo nacional e vamos continuar a aumentá-lo. Terminamos o congelamento das pensões para que sejam respeitadas. Foram repostas prestações sociais cortadas e reforçadas outras. Acabaram os exames no primeiro e segundo ciclos do ensino básico, em que Portugal era uma exceção na Europa. Escolhemos a escola pública às rendas dos colégios. Protegemos as habitações das execuções das finanças. Revertemos concessões dos transportes. Repusemos feriados. Sabemos do caminho feito. Cumprimos a nossa palavra. E é só o início. O Bloco teve 10% nas eleições. Determinamos a maioria, mas não temos ainda força para fazer governo. Tivesse o Bloco tido mais força e o Banif não tinha sido entregue ao Santander. Tivesse o Bloco mais força e o governador do Banco de Portugal não continuava a assustar o país com ameaças de colapso bancário, umas atrás das outras. Tivesse o Bloco mais força e Portugal não tinha assinado com a Turquia o vergonhoso acordo anti-humanitário que é contrário ao que a Europa tinha de fazer. Falta muito. E sabemos bem que falta muito e falta mesmo o mais difícil. Tantas famílias, por esse país fora, morando em bairros modestos, trabalhando tanto, foram perseguidas pelo IRU. E das decisões que temos nos próximos dias para responder às famílias, passa por aqui o nosso trabalho. As famílias que viviam no medo de perder a causa, de perderem a casa para o IRU, com medo das alterações legislativas da direita, saibam que essa página será virada. Há já acordo e em breve será a aprovação final no Parlamento da lei que permite que, entre outras alterações, a renda apoiada passe a ser calculada pelo rendimento líquido, baixando as rendas e protegendo o direito à habitação.
No próximo dia 29 de junho, em agendamento potestativo do Bloco, defendemos a dignidade de quem está desempregado. Não aceitamos medidas que não servem nem para formação nem para encontrar emprego e que atribuem aos desempregados e desempregadas a culpa do desemprego. É preciso acabar com a perseguição das vítimas da crise. Há já acordo com o Governo e vamos acabar com a humilhação da obrigação das apresentações quinzenais. Respeito por quem vive neste país. E lembro que em julho entra em vigor o automatismo na atribuição da tarifa social da luz e gás, talvez a medida de maior impacto social dos últimos tempos. E queria falar-vos brevemente sobre esta medida, pelo seu alcance e pelo que representa. Não foi fácil conseguir esta mudança, que fará tanta diferença no rendimento mensal das famílias com menos recursos. Mas temos que lutar por todos e dar força aos mais fracos. Atacar a renda das elétricas, o monopólio das grandes empresas da eletricidade e do gás, incomodar o Partido Comunista Chinês, que é dono da EDP, nada disso é fácil. Mas asseguro-vos que estamos já a trabalhar para tirar mais renda. Nós vamos pelo difícil, nós conseguimos. O país ficou diferente, mas mudou o que é preciso mudar para que se crie emprego, se reponham direitos, a escola pública tenha meios, o Serviço Nacional de Saúde responda, a cultura e a ciência possam fazer o país respirar. Sabemos que ainda estamos longe do tanto que precisamos de fazer. Nesta sala não há nenhuma ilusão. Por isso dizemos ao país que é assim mesmo. Estamos ainda longe do tanto que precisamos de fazer. Queremos mais, trabalhamos mais. E aqui começam as perguntas mais difíceis e a que esta Convenção não pode deixar de responder. Se a política nacional é hoje determinada pelo campo do que Bruxelas decide como possível, como responde a esquerda à Europa hoje? Pode responder pelo emprego quem afirma a prioridade aos compromissos europeus, como faz o Partido Socialista? Afinal, que compromissos nos prendem? E o que resta hoje da União Europeia? Hoje, depois da ruinosa resposta à crise financeira, depois das troicas, da capitulação imposta à governação à esquerda na Grécia, face à complacência europeia com os muros e a xenofobia, olhando a crise de direitos básicos dos refugiados e o vergonhoso acordo com a Turquia, depois do referendo no Reino Unido pela saída da União, tem ainda sentido a esquerda posicionar-se no espaço da disputa pela miragem de uma Europa imaginária e bondosa que quisesse ser social e democrática, cada vez mais distante da realidade dos tratados e dos poderes fáticos? Ou não teremos nós de responder já sobre qual é o papel da esquerda face à degradação da União Europeia a que estamos a assistir agora? Preparar as respostas que contam para as lutas mais duras é a nossa tarefa nesta Convenção. A política que responde pelo seu país tem de preparar todos os cenários. Ficar à espera de ventos bons de Bruxelas ou Berlim não é só irrealista, é perigoso. Enquanto esperamos o que não vem, o sistema financeiro nacional degrada-se e consigo degrada a economia. Portugal perde centros de decisão e, portanto, soberania e capacidade de escolha e continua a destruir emprego. As fundações da própria democracia, direitos sociais, direitos laborais, onde assenta a liberdade, são destruídas. Se esperarmos o que não vem, seremos confrontados com novas e maiores crises financeiras à escala europeia, crescente xenofobia, catástrofe humanitária. Soubemos e dissemos sempre que esta União Europeia não nos servia, que era o espaço não da solidariedade entre os Estados, mas do domínio do centro sobre a periferia. Que a questão não era se podemos ou não legitimar democraticamente os decisores europeus, mas que o figurino institucional da União Europeia se alimenta do esvaziamento da democracia lá onde ela tem o seu suporte e a sua vitalidade. Mas não deixámos nunca, nem deixaremos,
de afirmar o espaço europeu como espaço da luta da esquerda. Encontramos gente, movimentos, vontades e partidos que são a nossa gente, e é com essa força que queremos vencer o poder de Bruxelas e de Berlim. Uma coisa é certa, é o mais importante, e com isto termino. O Bloco é a garantia da luta pelo emprego, pelo salário, pela pensão. Somos essa garantia a cada dia que passa na convergência parlamentar em que estamos empenhados. Mas para sermos sustentadamente essa garantia, este é o tempo de preparar o futuro. É para responder a essa responsabilidade que aqui estamos. Como sempre, não nos pouparemos esforços para fazermos do Bloco uma força mais forte para lutar por um país com mais democracia em todos os espaços das nossas vidas. Vamos ao trabalho.